comer o churrasquinho do papai? Ah, o papai contou a história pra vocês? Que muito legal! Ai, gente, a história de hoje... Ai, gente, ela tem muito a ver com mortes. Ai, sempre no pom, 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 pom. Hoje a gente vai fazer muito pom, pom, pom. Muito mesmo. A tia Kelly tem uma história super, mas super legal para contar pra gente como Samuel vivia, como era o templo, a vida no templo. Vocês acham que era legal? Uhul! Trabalhando no templo, abrindo cortina, limpando o chão, ouvindo Deus chamar ele. O que Deus queria falar com ele? Agora que eu lembrei, vocês leem, vocês sabem, tentaram adivinhar o que aconteceu, o que Deus queria, que segredo era, que Deus queria contar pra eles. Ai, gente, se prepara, tia Kelly, é com você. Mas antes disso, vamos orar pedindo a Deus que abençoe a tia Kelly. Querido Deus, abençoe a tia Kelly. Ai, que ela fale somente aquilo que o Senhor deseja, que nós possamos aprender muito sobre a história de hoje. Em nome de Jesus, transforma o nosso coração. Amém! Até mais, pessoal! Oi, crianças! Tudo bem? Conta pra mim, como foi o churrasquinho com o papai? Ele contou a história dos nossos amigos Hofni e Finéias, os filhos de Eli. Vocês descobriram o que acontece quando quem ama não corrige os seus filhos? É verdade. Eli demonstrava amor, mas não corrigia os seus filhos e por isso era desobediência, desobediência, desobediência. E estamos aqui na história do Samuel. No meio de toda essa história, o Samuel estava crescendo. A gente ouviu semana passada como Ana pediu a Deus Samuel, como ela engravidou e depois que ela desmamou ele, depois que ele parou de mamar da mamãe dele, ela levou ele mais ou menos com uns 4 aninhos, 6 aninhos, para morar no templo que ficava aqui, ó, em Siló. E era aqui, em Siló, que a Arca da Aliança ficava. Era aqui que as pessoas ofereciam o sacrifício a Deus. E era aqui também que os nossos amigos Hofni e Finéias e o Eli moravam. E Samuel estava nessa história. Certo dia, chegou um homem que Deus enviou para falar com Eli. Eli, preciso falar com você. Falou, fala, homem. Deus mandou um recado para você. Que recado? Eli, você tem honrado mais os seus filhos do que a mim. Os seus filhos estão fazendo coisas erradas e você não faz nada. Você nem tira eles do sacerdócio. Você não faz nada, Eli. Você ama mais os seus filhos do que a mim. Por isso, se você não mudar, vão ter coisas horríveis, tragédias horríveis que vão acontecer com a sua família e com Israel. Vocês acham que ele fez o que depois disso, desse puxão de orelha? Só falou, Hofni, Finéias, pare, eu sei que vocês estão fazendo isso, eu sei que vocês trazem mulheres aqui do templo e ficam beijando elas, beijando uma, beijando outra. Eu sei que vocês pegam a carne que não é pra gente. O sacerdote, ele pegava a carne depois que ela queimava, depois que o aroma suave subia a Deus. Aí então, aquela carne era para os sacerdotes, mas Finéias e Hofni não estavam nem aí. E vocês acham o quê? Que Hofni e Finéias ouviram só a falação de Eli? Não. Sabe o que aconteceu? Eles continuaram pegando a carne que o povo colocava como sacrifício e pegando um garfão, lembra do garfão? Pegando o garfão e
colocando e pegando a carne que era para Deus e colocando para eles. Olha isso, era isso que eles faziam. Continuaram beijando as mulheres, continuaram fazendo o que era errado. E nesse meio tempo é que Samuel vivia, era que Samuel estava lá no meio, crescia. E então a gente ouviu semana passada que Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel. E Samuel então, depois da terceira vez falou, fala Senhor, o teu servo te ouve. E então Deus falou para Samuel, prepara, porque, como diz a nossa amiga Zuleika, prepare-se, porque eu farei algo em Israel que vai tinir os ouvidos de tão terrível. Os filhos de Eli vão morrer. Eli não vai mais ter a descendência dele no sacerdócio. Eles não vão ser mais sacerdotes. Eles vão morrer, não vão chegar mais idosos, eles vão morrer novos. Aqueles que eu não matar, eles vão viver um certo tempo e depois vão morrer para provar que o que Eli está fazendo, o que o Eli está fazendo, não vem de mim. Eli ama mais os seus filhos do que a mim. E por causa disso, Israel vai sofrer. Mas peraí, a gente pode lembrar de outros dois sacerdotes dessa mesma família que aconteceu, que eles fizeram alguma coisa errada no templo e foram queimados. Lembram de Nadab e Abiú? Exato. Mas foram só os dois. Por que Israel todo ia sofrer se era só Hofni e Finéias que estavam fazendo coisa de errado? Sabe por quê? Porque a lei de Deus, para eles, ela estava em pedra, ó. Mas Deus queria que a lei ficasse no coração. O povo não tinha a lei no coração. O povo tinha a lei em pedras. Então, desobedecer uma pedra, não tô nem aí. Mas Deus sempre quis que a lei, que o seu amor ficasse no coração do povo. E era nisso, novamente, que o Samuel estava ali, crescendo. Só que, depois disso, imagina, ele ouviu tudo isso de Deus, como é que ele ia falar para ele? Ó, Eli, seus filhos vão morrer, você não vai ter mais descendência, Deus tá muito chateado com você, porque você fala muito, só fala e não faz nada com seus filhos. Então, Samuel de manhã já foi abrir as cortinas do templo, já foi limpar, já foi arrumar e ele chamou. Samuel, agora dessa vez era Eli chamando Samuel. Samuel, que Deus falou para você? Me conte tudo, não me esconda nada, porque que Deus amaldiçoe você se por acaso você escondeu alguma coisa de mim. E então Samuel falou tudo. Eli falou, meu Deus, não, Deus é injusto, não, vamos ter que mudar alguma coisa. Não, sabe o que ele fez? Falou assim, o Senhor é Deus, que Ele faça o que achar melhor. E foi isso que aconteceu e continuou. Samuel foi crescendo e a Bíblia fala que de Dan até Berseba, em todo o reino, todo mundo sabia sobre Samuel. Tudo que Samuel falava, profetizava, acontecia. Samuel seguia Deus, Samuel seguia aquilo que Deus queria e Deus falava com Samuel, sabe aonde? Aqui em Siló. Mas peraí, tem alguma coisa errada. Eu falei de Dan a Berseba, mas Dan fica aqui. Sabe o que acontece? O pessoal dos filisteus não deixaram Dan assumir as suas terras. E era uma guerra atrás da outra. Certa vez, olha o que aconteceu. Na época de Samuel, os filisteus, que eram aqui da Filistia, de toda a parte do litoral, da praia, eles resolveram armar uma guerra contra o povo de Deus. Eles se prepararam aqui em Afeque, querendo lutar com o povo de Deus. Mas peraí, quem eram os filisteus? Vocês lembram quem eram os filisteus? Dá uma parada na história,
vamos lembrar quem eram os filisteus, tá bom? Até daqui a pouco! Filisteus, pegue a esteira e o seu chapéu, que a gente vai descobrir quem eram os filisteus. Filisteus, a gente já ouviu sobre Sansão. Foram aqueles que pagaram a nossa amiga Dalila para descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Descobriram e a gente já sabe a história. Mas agora os filisteus entram com força total nas nossas histórias, na história de Samuel. Então, por isso, vamos descobrir um pouquinho mais sobre esse povo. Esse povo ficava aqui assim, ó, bem no litoral. Na verdade, esse povo veio de umas ilhas. Eles vieram, aí quiseram atacar o Egito. Começaram uma luta contra o Egito. O faraó Ramsés III colocou eles para correr. E então, do Egito, que fica mais ou menos por aqui, eles foram e encontraram Canaã. Ai, gente, a gente sabe que toda essa terra era a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Mas para mim, essas terras aqui, ó, que ficavam na praia, gente, com areia, com o mar, chuá, eram, as terras mais bonitas. Só que os filisteus se apossaram delas. Os filisteus andavam muito de barco, tanto é que foi assim que eles chegaram até Canaã. Os filisteus também, só um minutinho, uma pausa na história dos filisteus. Quero saber, vocês conhecem esse cara aqui? Fala mais alto, qual o nome dele? Isso mesmo, o Hulk. Vocês conhecem esse cara aqui? O Capitão América. E esse cara aqui? Homem de Ferro. E este cara aqui? O Thor. Mas peraí, o que eles têm a ver com os filisteus? Agora eu quero saber uma coisa. Vocês lembram quem eram? Qual os nomes dos inimigos dos Vingadores? A gente tem quem? Tem o Loki, o Caveira Vermelha, o Thanos, muitos vilões. E os filisteus poderiam receber esse nome de os vilões do povo de Deus. Sabe por quê? Porque o povo de Deus, naquela época, o povo de Deus, os egípcios e todos os povos aqui, eles usavam para lutar bronze, ouro, prata. Era com isso que eles faziam os armamentos, as espadas. Só que os filisteus, eles acabaram com um povo chamado hititas e eles roubaram a ideia e o jeito que eles faziam armas. Sabe com que eles faziam? Com metal. Isso mesmo, com o ferro. Olha isso, ó. As espadas deles eram de ferro. Tudo que eles usavam era, de ferro e por isso era muito mais resistente. Isso eles guardavam em segredo. Eles pegavam o povo de Deus, os israelitas, como escravos, mas deixavam eles longe, bem longe dos ferreiros, aonde eles fabricavam as espadas, onde fabricavam as rodas dos cavalos, das carruagens. Sabe por quê? Porque eles não queriam que ninguém soubesse como que fazia, como que trabalhava com o metal, com o ferro, porque eram muito mais poderosos. E quem tinha ferro mandava. Quem sabia fazer espadas fortes mandava e vencia as guerras. O povo dos filisteus era um povo, como eu disse, um povo de mar, um povo, chuá. Mas esse povo também adorava um Deus. Quem lembra o nome desse Deus? O Deus Dagon, que era um homem com uma cauda de sereia. Um homem misturado com Ariel. E eles adoravam ele. Tinha uma estátua enorme dele nesse templo, o templo do Deus Dagon. Mesmo que Sansão tinha destruído tudo aquilo,
eles reconstruíram e continuaram adorando. Esse povo também, ele era conhecido, sabe com o quê? Eles entravam, invadiam a cidade, destruíam com tudo, matavam com tudo, destruíam, mas não porque as pessoas faziam coisa errada, não, eles eram maus. Muito, mas muito maus. Eles não estavam nem aí se tinha bebê, se tinha criança, se tinha mulher, se tinha senhor, senhora, não estavam nem aí. Eles acabavam com tudo e começavam a erguer lugares enormes, palácios enormes, inclusive para adorar o deus Dagon. Era um povo muito mau, um povo muito cruel. E é com esse povo que o povo de Deus vai lutar. É com esse povo que a gente vai descobrir agora o que aconteceu nessa batalha, tá bom? Até daqui a pouco, gente! Voltando à história, lembrando que eles estavam aqui em Afec. O povo de Deus se reuniu aqui em Ebenezer. Olha isso, Ebenezer e Afec, ó. E eles começaram a batalha, olha isso. Vamos lá, os filisteus, lembrando que os filisteus eram muito bem armados contra o povo de Deus. E começou a batalha. O que aconteceu? Pom, 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 pom. 1, 2, 3, 4.000 homens do povo de Deus morreram de novo. Pom, 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 pom. E agora, o que eles iam fazer? Tinham perdido. Os filisteus estavam, somos os melhores, somos os melhores, o Deus dele é de nada, o melhor é Dagon, o melhor é Dagon. E aí o povo falou, o que a gente vai fazer? Temos uma ideia, aqui Ebenezer, Siló fica aqui perto, a gente vai. Lembraram de Josué, lembraram de Jericó, lembraram de tudo, que a Arca da Aliança sempre estava na hora das batalhas. Então, é agora. A gente vai lá, pega lá em Siló a Arca da Aliança e traz para a batalha junto. E aí agora, uhul, vamos vencer. Então, eles foram até Siló, pegaram a Arca da Aliança e com a Arca da Aliança, Hofni e Finéias foram junto. Então, vou colocar os dois garfinhos pra gente lembrar o que eles faziam. Pegavam a carne, lembra? E o Hofni e o Finéias foram juntos. Então, foram eles, a Arca da Aliança, aqui. Quando a Arca da Aliança chegou no acampamento, vocês não acreditam, todos eles começaram a gritar. Ansa, ansa, a Arca da Aliança! Ansa, ansa, a Arca da Aliança! E os filisteus ouviram aquele grito e ficaram com medo. E agora? Será que eles vão fazer com a gente como fizeram com o Egito? Aquela Arca da Aliança tem o poder do Deus deles. Lembra no Egito? No Egito que eles fizeram, o Deus dele mandou mais das 10 pragas, acabaram com o Egito. No deserto acabaram com todo mundo. Quando chegaram aqui, acabaram com o povo por causa daquela arca. Eu não acredito. Então o capitão falou, homens, filisteus, coragem, sejam homens, sejam fortes, porque a gente vai vencer. É diferente do sejam fortes e corajosos, porque Deus fará vencer. Mas os filisteus estavam lá. E lembrando que o povo de Deus, na época de Juízes, tinha a lei só em pedra, não tinha a lei no coração. Será que Deus ia estar com eles? Adiantava ter a Arca da Aliança com o coração longe de Deus? Vamos ver o que aconteceu. Começou a batalha. E então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, conta comigo, 7, 8, 9, 10, 10, já foram 10? Conta comigo mais, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
homens do povo de Deus morreram. Pom, 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 pom. Inclusive, Hófni e Finéias também morreram. Pom, 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 pom. E agora, os filisteus saíram vencedores. E não só isso. Eles levaram a Arca da Aliança junto com eles para as terras dele lá na praia e colocaram lá no templo do deus Dagom. Quando aconteceu isso, um homem voltou até Siló, todo quebrado, machucado, e foi contando na cidade o que tinha acontecido. Por onde ele passava e contava, as pessoas choravam, gritavam. Eli, que estava numa cadeira sentado, porque ele já estava cego, pesado, velho, ouviu o povo gritando e já não conseguia enxergar. Falou: servo, o que aconteceu? Então o soldado contou: seus filhos, Hófni e Finéias, morreram na batalha. Até aí tudo bem. E a Arca da Aliança foi levada. Quando ele falou isso, Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Pom, 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 pom. Meu Deus, Eli morreu. A esposa de um dos filhos de Eli estava grávida. Quando ouviu isso, ficou sabendo e ela começou a entrar em trabalho de parto. Começou, vai nascer, vai nascer. E na hora que estava nascendo o bebê, ela começou a gritar: Icabode, Icabode, que significa a glória de Deus foi embora. E então ela também morreu. Pom, 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 pom. E aquele menino foi chamado de Icabode, que significa a glória de Deus foi embora, porque a Arca da Aliança tinha ido embora, embora das terras. Ela estava agora com os filisteus. E Samuel nisso tudo, e o povo chorando. Como assim? Desde o tempo de Moisés, quando a arca foi construída no deserto, jamais ela tinha saído do povo de Deus, jamais alguém tinha pego. E agora, o que ia acontecer com o povo? Sem a arca da aliança, com as leis em pedras e não no coração. E os filisteus com a Arca da Aliança e ela no templo do deus Dagom. Vocês sabem o que aconteceu? Nosso Deus não brinca. Nosso Deus tem poder. Ele permitiu que a arca fosse para lá. Ele permitiu que tudo isso acontecesse para mostrar como é importante a disciplina, como é importante que os nossos corações andem com Ele. Não é só, tá bom, fez coisa errada, e não tá nem aí, porque vai fazendo coisa errada, é coisa errada em cima de coisa errada. Era isso que o povo fazia. Eles estavam muito longe de Deus. Mas isso, e agora? A gente vai saber semana que vem o que aconteceu com o deus Dagom, o que aconteceu com a Arca da Aliança e com o melhor, com o nosso amigo Samuel, tá bom, gente? Então, um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau!